Olá, caríssimos colegas, caríssimos amigos do nosso canal OAB Batendo na Porta. Hoje nós vamos falar de arbitragem no processo do trabalho. Muito bem, meus caros, temos então novidade da reforma trabalhista. A reforma trabalhista de 2017 não é tão novidade assim, mas em termos legislativos ainda é algo bem recente. Então vamos lá. Nós tínhamos, anterior à reforma trabalhista, nós tínhamos a impossibilidade de nós termos um conflito trabalhista apreciado, julgado por um árbitro. Qualquer conflito trabalhista, se não fosse resolvido de forma extrajudicial, teria que, evidentemente, bater as portas lá da Justiça do Trabalho para que tivesse um juiz, depois dos tribunais, para decidir aquele caso. Eu não podia ter arbitragem como processo de trabalho por um simples motivo. A lei da arbitragem ela foi criada para solucionar conflitos envolvendo direitos disponíveis. E os direitos trabalhistas, como vocês sabem, lidam com verbas salariais. Verbas salariais são verbas alimentares e, portanto, nós estamos lidando com direitos indisponíveis. Então, eu não posso chegar lá com o meu empregado e dizer fulaninho, se tiver algum conflito, podemos solucionar por meio da arbitragem? Não, em tese isso não pode. No entanto, com a reforma trabalhista, nós abrimos uma exceção. Uma única exceção, é verdade, mas temos agora uma possibilidade de ter um conflito trabalhista julgado, apreciado por meio da arbitragem. Então abre ali, CLT, artigo 507A. O que diz o artigo 507A da CLT? Diz o seguinte: nos contratos individuais de trabalho, cuja remuneração seja superior a 2 vezes o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, poderá ser pactuada a cláusula compromissória de arbitragem, desde que, por iniciativa do empregado, ou mediante a sua concordância expressa, nos termos previstos na Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, que é a Lei da Arbitragem. Volta aqui para mim. Senhores, significa dizer então agora que nós temos uma exceção àquela impossibilidade de arbitragem para solucionar conflito trabalhista. Essa exceção significa que nós temos aquele empregado que, em tese, é o hipossuficiente. Então, nós temos o empregador lá em cima e nós temos lá embaixo, bem desequilibrado, assim, o hipossuficiente da relação, o empregado comum. Quando a gente fala deste empregado aqui que pode participar de uma arbitragem, nós estamos quase que equilibrando aquela balança. Nós temos o chamado empregado hipersuficiente. Por que empregado hipersuficiente? Porque o empregado hipersuficiente é este que está no 507A e é um empregado cuja remuneração vai ser uma remuneração bem alta, ou seja, superior a 2 vezes o maior benefício da Previdência. Ou seja, não sei exatamente qual é o valor exato, mas digamos que está assim, um pouco superior a 6 mil o maior benefício. Então, 2 vezes isso daria um pouco mais de 12 mil reais. Pergunto aos senhores, quem é que ganha 12 mil reais no Brasil? É mais ou menos 1, 2, 3% da população. 3% da população ganha mais do que 12 mil reais, ou seja, é muito baixo. É muito baixo. Esses empregados que ganham este valor, provavelmente, são empregados que tenham um curso superior. Então, médicos, engenheiros, arquitetos, advogados, entre outros tantos aí. E a parcela que tem curso superior no Brasil ainda é muito escassa, é muito pequena mesmo. A grande maioria, infelizmente, não tem curso superior. Então, tirando aí jogadores de futebol famosos, cantores famosos, que ganham muito mais do que isso, a média ali de quem
média não, né? Já é um salário alto ali desses graduados que têm graduação, às vezes pós-graduação, às vezes outros cursos, MBA, mestrado, etc, etc, eles poderão chegar ali então a esse salário. Então é um cara que ganha bem, então economicamente falando não é aquele empregado que ganha um salário mínimo. Segundo, a instrução dele, ele já tem condições, mesmo que não seja formado em direito, mas é formado em arquitetura, em engenharia, é um cara estudioso, é um cara que estudou, então que tem bagagem, mesmo não sendo da área do direito. Então ele tem mais condições, em tese, de entender o que significa arbitragem. Então, para esse trabalhador, poderia o empregador chegar e dizer para ele, olha, se tiver um conflito, podemos então resolver por meio da arbitragem? Se isso acontecer e o empregado disser que sim, nós teremos então a possibilidade de arbitragem no processo do trabalho para resolver um conflito trabalhista. Mas precisa preencher os dois requisitos. O primeiro, aquele empregado tem que ganhar muito bem, uma remuneração superior a 2 vezes o limite dos benefícios da Previdência Social, ou seja, mais de 12 mil reais, mais ou menos. E o segundo, tem que ou partir do próprio empregado, que seja resolvido por meio da arbitragem, ou se não partir do empregado, que venha partir do empregador, mas o empregado aceite de forma expressa. Preenchidos os dois requisitos, nós poderemos ter, então, portanto, a arbitragem como forma de solução de conflitos trabalhistas. Ok, meus caros? Qualquer dúvida, pergunte nos comentários que o mais breve possível será respondido. Um grande abraço e até a próxima.